A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para prosseguirmos sobre os personagens bíblicos e hoje nós falaremos sobre Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abraão, um homem que realmente viveu pela fé, e ao ouvir o chamado de Deus, em momento algum seu coração vacilou ou temeu. Hoje, se ouvirmos o chamado de Deus para deixarmos tudo para trás e seguirmos a sua voz, estaremos preparados para seguir seu chamado? Ou olharemos para esse chamado e abandonaremos o Senhor? Abraão, antes chamado Abrão, um dos maiores personagens do Antigo Testamento, diante de diversas opções religiosas, ouviu a voz do seu Criador e não temeu seguir em frente pela fé. E mesmo sem saber aonde ir, obedeceu o seu chamado, e essa obediência resultou em uma aliança eterna. Vemos aqui que realmente a verdadeira fé transforma vidas e nos conduz a uma comunhão com Deus transformadora. E é para isso que Deus tem nos chamado, para sermos transformados pela fé. Não vivermos mais uma vida comum, mas uma vida de fé aonde possamos estar ligados a Ele constantemente. Em Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3, é citado que da além do Jordão, antigamente, habitaram Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, que serviram a outros deuses. Eu, porém, disse o Senhor, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Nós sabemos que a promessa na vida de Abraão era que ele seria chamado pai das nações. E quando Deus fez essa promessa a Abraão, nós sabemos que Sara, ela era estéril. E mesmo Sara sendo estéril, Abraão em momento nenhum ele duvidou da promessa do Senhor. E ao sair da sua cidade, Abraão leva consigo Sara, sua esposa, e o seu sobrinho Ló, que era órfão, e todos os seus servos. Isso se encontra em Gênesis 12, versículo 5. Dessa forma, Abraão renunciou à idolatria da sua parentela e foi viver uma vida de fidelidade a Deus. A fé de Abraão é um dos maiores exemplos de esperança na promessa da redenção, pois vemos através da própria palavra de Deus que a fé dele era tão grande que, ao ser pedido o seu filho em sacrifício, ele creu na promessa que em Isaque seria chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até mesmo dos mortos o ressuscitar. Hebreus capítulo 11, versículo 18. Ele creu na ressurreição de seu filho sem nunca ter ouvido que alguém havia ressuscitado dos mortos, pois Abraão sabia que Deus era dono da vida. E muitas das vezes Deus tem nos provado nesta caminhada, e quando nós passamos por situações adversas, nós muitas das vezes duvidamos. Então, é necessário que nós venhamos viver pela fé para alcançarmos a promessa do Senhor, para sermos
abençoados e podermos contemplar a glória de Deus em nossas vidas. E Abraão, ao crer que Deus era dono da vida, por isso ele creu, e sua fé nos mostra que realmente tudo é possível que crê. Também nos ensina que realmente o justo vai viver pela fé, vivendo na terra como peregrino, mas vendo o impossível ser possível a todos que crerem nesse Deus poderoso e justo. A fé de Abraão é um dos maiores exemplos dentro da palavra de Deus, pois através da sua fé ele foi justificado por Deus, e em Gênesis 15:6 diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E no livro de Isaías, capítulo 41, verso 8, Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus era o suporte da fé de Abraão. Por isso, ele não vacilou em sua caminhada e andou pela terra como peregrino, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, versículo 10. O pacto que Deus fez com Abraão alcançou todos os povos da terra. Você realmente conhece a história de Abraão? Então veja algumas promessas feitas a Abraão. Deus disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grande galardão. Você será sepultado em paz. Gênesis 15:15. Você será sepultado em boa velhice. Gênesis 15:15. Eu abençoarei a Ismael. Gênesis capítulo 17:20. E farei dele uma grande nação. Eu não destruirei Sodoma se eu encontrar ali 50 justos. Gênesis capítulo 18:26. Eu não destruirei Sodoma se encontrar 10 justos. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Veja as promessas que Deus fez a este homem simplesmente pela fé que ele depositou em Deus. E muitas das vezes, nós, nos dias de hoje, achamos que temos fé. E, se olharmos para a vida de Abraão, ele foi um homem que caminhou na terra com seus olhos voltados para o alto. Em momento nenhum seu coração vacilou, em momento nenhum ele duvidou, e Deus lhe fez promessas a ponto de Abraão chegar para ele no momento que ele fica sabendo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele começa a questionar a Deus e perguntar: não faria justiça ao grande juiz da terra? E se o Senhor encontrar 50 justos, mesmo ali em Sodoma, o Senhor destruirá a cidade? E Deus lhe promete, na sua infinita misericórdia, promete a Abraão: se eu encontrar 50 justos, não destruirei a cidade. E Abraão vai se colocando na presença de Deus, de 50, ele vai descendo, e chega um momento que ele fala assim: olha, Deus, eu me atrevi a falar com o Senhor, não se ire se somente esta vez eu lhe perguntar. E se o Senhor encontrar 10 justos em Sodoma, o Senhor destruirá a cidade? Deus responde a Abraão e lhe mostra a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, e diz: se eu encontrar 10 justos, eu não destruirei Sodoma por amor aos 10 justos. Veja a importância
importância de uma fé verdadeira. Veja o poder que você encontra quando você vive uma vida justa, quando você conhece esse Deus que nós tanto professamos e muitas das vezes a gente olha para a vida de Abraão, para a vida dos profetas e vemos que realmente a nossa fé ela é muito pequena e nós precisamos mudar isso. O patriarca tinha 75 anos quando deixou a Caldeia. Todo esse tempo viveu com seu pai e seus irmãos em Ur. E ele era casado com Sara, sua irmã paterna. Gênesis 20, versículo 12. Aos 75 anos, partiu de Harã para a terra de Canaã. E quando tinha 100 anos, Isaque nasceu. Quando Deus provou a fidelidade de Abraão, sua prova foi mais dura do que aquela de Adão e Eva, que Adão e Eva enfrentaram em relação à obediência. Pois Adão e Eva, eles não enfrentaram sofrimento, mas a ordem dada a Abraão para sacrificar seu filho foi o mais difícil sacrifício da prova da sua fé. E através da obediência de Abraão em oferecer seu filho pela fé, sabendo que Deus era fiel e verdadeiro, poderoso e tão grande que poderia trazer seu filho da morte, o concerto de Deus com Abraão foi confirmado através do juramento eterno. Veja que quando a gente olha para Deus e para a vida de Abraão, Abraão ele era pós-cinza, nós somos pós-cinza, mas devido a Abraão ter sido feito, nós sermos feitos a imagem e semelhança de Deus, o amor de Deus é tão infinito, é tão grande, é tão poderoso, que Ele faz juramentos, Deus ele faz promessas. Ele não olha para a nossa pequenez, Ele olha para a nossa sinceridade. E quando Ele olha para Abraão, que era um simples ser humano, e vê a sua fé, e vê a sua obediência, e vê que ele creu que ele era tão poderoso, ele faz uma aliança eterna com Abraão. Muitas das vezes, pela nossa desobediência, pela nossa falta de fé, nós perdemos muitas alianças com Deus. Nós, no lugar de fazermos aliança, de esperar que o Senhor faça mais aliança conosco, devido aos nossos pecados, à nossa desobediência, nós quebramos as alianças que Deus faz conosco. Porque deixamos que a dúvida, deixamos que o nosso coração, que é enganoso, dominar a nossa mente, dominar a nossa vida e nos conduzir por caminhos que entristecem o coração de Deus. Que cada um de nós venhamos olhar para o concerto que Deus fez com Abraão e ver que Deus, ele realmente, ele quer obediência, que o melhor é obedecer do que sacrificar. Antes de Abraão ser provado, ele obedecia a Deus. E hoje Deus, ele te chama para que você venha obedecer a sua palavra, para que você venha obedecer o seu concerto, os seus mandamentos,
para que você possa ter direito à vida eterna, para que você possa ter um verdadeiro encontro com este Deus, para que você possa conhecer a Deus de perto. Deus, ele conhecia tanto a Abraão e Abraão conhecia tanto a Deus, que Deus lhe faz um concerto eterno. Que a fé de Abraão venha motivar a todos que servem a Cristo a ter esperança, apesar de todas as decepções e provações que passaremos aqui nesta terra. Que em tudo Deus nos recompensará e ao final da jornada temos a certeza que nossas lágrimas serão enxugadas e viveremos ao lado deste Deus que permitiu sim de sermos provados, mas jamais desamparados. O próprio Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. E muitas das vezes, abaixo desta promessa tão grande que temos do próprio Filho de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Muitas das vezes, como crianças rebeldes, quando não somos atendidos em nossas pequenas orações, nós achamos que o Senhor, Ele nos abandonou. Hoje o Senhor, através da vida de Abraão, Ele te chama para que você tenha uma fé viva. Ele te chama para ter um conhecimento realmente deste Deus, que é amor, que Ele é aquele que formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e tem conservado o homem na face da terra até o dia de hoje, e diz na sua palavra que Ele não se agrada da morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta e se arrependa. E você, muitas das vezes, diante das provas, das tentações, tem falado que vai abandonar este Deus, porque Ele já te abandonou. Sendo que o Senhor Jesus, Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. É necessário um despertar. É necessário um conhecimento profundo da palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele diz assim, que nós erramos porque não conhecemos o poder não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Quantas das vezes nos rebelamos, quantas das vezes estamos agindo não como ovelhas, mas como bodes, dando marradas para todos os lados. E não deixamos que a perfeita fé venha trazer mudança em nosso ser, que a verdadeira experiência com Deus venha trazer transformação e fazer com que haja luz do Espírito de Deus em nossas vidas. E nos esquecemos que fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. É preciso que a igreja de Deus desperte. E lembre-se que Abraão era sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos. Mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele conhecia a Deus de perto. E é necessário que você venha conhecer este Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus tremendo, o poderoso de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você venha despertar, leia e releia a história de Abraão e venha a tua fé ser vivificada. Venha a tua fé ser uma fé viva. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia.
E depois da morte de Sara, quando Abraão tinha 140 anos, ordenou a um dos seus servos que fosse buscar em sua terra uma esposa para Isaque, mulher que fosse da sua própria linhagem. Abraão tomou para si outra esposa que se chamava Quetura, e teve com ela 6 filhos que se chamavam Zenrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. E Abraão veio a falecer com 175 anos de idade. Aleluia! E nós aprendemos que através da fé verdadeira, Abraão venceu este mundo de horror e viu Deus, na sua grande misericórdia, fazer dele um homem abençoado e tão fiel a Deus que o próprio Deus lhe chamou de amigo. Que você venha crer e prosseguir pela fé, assim como Abraão, até o fim da caminhada aqui nesta terra. Jamais olhando para o mundo, jamais olhando para as lutas, jamais olhando para as aflições, mas olhando para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.